Meus queridos telespectadores, a paz do Senhor, bom dia. Queremos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui no programa Mensagem de Esperança, trazendo essa meditação inserida no momento da escola dominical. Nós vamos dar sequência a esse grande tema que estamos estudando nesse trimestre, chamado Batalha Espiritual, e como subtítulo nós temos o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Queremos iniciar lendo o tema da nossa lição, a lição de número 6, que será estudada em todas as Assembleias de Deus no Brasil no próximo domingo, que traz como título Quem domina a sua mente? Não é uma pergunta, é uma afirmação, mas pode ser uma pergunta. E agora em tom interrogativo, quem domina a sua mente? A palavra de Deus, ela não se omite quanto aos cuidados que cada um tem que ter com a sua mente. E essa lição de hoje tem como texto áureo, como texto principal, Filipenses capítulo 2 e o versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, a mesma mente. Ele se desprendeu de toda glória, se esvaziou de si mesmo temporariamente para estar humildemente conosco aqui na terra. A leitura bíblica em classe desta lição está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Esse texto traz uma lição muito interessante quando fala, em primeiro lugar, de alegria. É uma carta que fala de alegria. Em segundo lugar, fala de gratidão. E depois fala da paz de Cristo. Então, para que a paz de Cristo possua a nossa mente e o nosso entendimento, é necessário que vivamos alegres e sejamos gratos. O objetivo principal dessa lição é mostrar que o seguidor de Jesus, preste atenção, o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. E dentro desse objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos, quais sejam: explicar a epístola aos Filipenses, conceituar a palavra mente no contexto bíblico e expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Mateus capítulo 22 e o versículo 37 nos diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, falando do centro da vida, de toda a tua alma, falando do local dos sentimentos, e de todo o teu entendimento, falando das habilidades intelectuais. E na carta aos Filipenses nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo, no capítulo 4 e no versículo 8, finalmente, irmãos, ou seja, a despeito de tudo, de perseguição, de quaisquer coisas, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Dominar a mente é uma batalha e todo cristão precisa dominar a sua mente, porque na mente planos maquiavélicos e maldosos podem ser maquinados, como também estratégias e projetos de triunfo. Tudo se faz dentro da mente. E eu faço mais uma pergunta: a quem pertence a sua mente? A sua mente está a serviço de quem e de quê? Não há como você e eu, nós termos uma mente cristã se ela não for possuída e estiver cheia da palavra de Deus. Nós podemos entender ainda nessa lição de hoje que o cristão, aquele que está em Cristo, aquele que foi transformado pelo milagre do novo nascimento operado apenas pelo Espírito Santo, não é coisa de filosofia e nem de religião, é o Espírito Santo quem opera esse milagre na nossa vida. Aquele que foi transformado pelo Espírito, ele é uma nova criatura, ele tem uma mente nova, ele tem uma mente renovada, uma mente transformada, e ele tem, eu não diria a obrigação, mas o dever de pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, falar como Jesus falou e proceder em tudo como Jesus procedeu. Ou seja, em outras palavras, o cristão que nasceu de novo, com a mente renovada, ele é uma reprodução de Cristo aqui na terra.
E em sendo uma reprodução de Cristo aqui na terra, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele nos diz: se já fostes ressuscitados com Cristo, ele recomenda primeiro buscar as coisas que são lá do alto, e depois, para inserir a mente nesse contexto, ele diz: pensai nas coisas que são lá de cima. Essa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro fala da carta aos Filipenses. Nós vamos saltar esse tópico e convidá-lo para assistir à nossa escola dominical e estudar essa bela carta escrita pelo apóstolo Paulo. O segundo tópico fala da conceituação da mente dentro da palavra de Deus. Aquilo que eu já pontuei, a Bíblia não se omite quanto ao conceito da mente. Eu sei que a filosofia faz isso, a psicologia faz isso, a ciência, de modo geral, faz isso, e a Bíblia não se furta a essa responsabilidade. Fala da mente como faculdade psicológica, mente, entendimento, intelecto, e faculdade psicológica é a aptidão natural, o talento, a capacidade, o poder de decisão, algo que está na vontade evolutivo. Portanto, nesse caso, a minha mente e a sua mente tanto pode nos fazer vencedores, como também pode nos derrotar, depende do que eu coloco dentro da minha mente. A Bíblia fala da mente como forma de pensar. A Bíblia diz que o pensamento, mostra que o pensamento é a forma de se compreender, por exemplo, os objetos, associar ideias, estabelecer conceitos e adotar e tomar decisões. E às vezes nós nos surpreendemos, não sei se acontece com você, prezado telespectador, com algum pensamento inadequado e até um pensamento mau. E o que fazer para combater esses pensamentos? A quem pertence a sua mente? Quem domina a sua mente? Eu preciso combater os pensamentos maus, colocando na minha mente os pensamentos bons, sobretudo os pensamentos da palavra de Deus. Nessa conceituação de mente, dentro da Bíblia Sagrada, vem a parte do espírito, pneuma, que numa metáfora fala de tudo aquilo que é do nosso interior, fala do coração, da vida física como centro dela, das emoções, fala também como fonte dos sentimentos, e dá uma ênfase essencial, especial a todo o nosso ser interior. Quando a Bíblia fala de coração, fala do nosso ser interior. Por exemplo, Mateus 12:36 diz que a boca fala do que o coração está cheio, do nosso ser interior. Sobre a mente de Cristo, é preciso que nós entendamos o que é ter a mente de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses 3:16, ele diz: habite ricamente ou abundantemente a palavra de Cristo em vós, e acrescenta: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos. O que está dentro da sua mente? Nos dias que Moisés saía do Egito com o povo de Deus, Deus ordena e Moisés escolhe 12 líderes para espiarem a terra onde eles iriam habitar. Desses 12, 10 trazem um relatório negativo, dizendo que aos olhos dos homens eles se viam como gafanhotos. Eles não eram gafanhotos, eles eram líderes de Israel, do povo de Israel, escolhidos por Deus, escolhidos por Moisés, mas eles se consideraram gafanhotos. Mas 2 deles, Josué e Caleb, disseram: não, nós não somos gafanhotos, sou eu que estou construindo, fazendo essa construção. Ele disse: esses homens nós iremos devorá-los como quem devora um pão. Então é preciso, vou repetir, que haja em nós sentimento de alegria, sentimento de gratidão, para que a paz de Cristo possua todo o nosso ser. Nesta manhã eu quero encerrar dizendo que cada um de nós precisa desenvolver uma mente cristã, porque a complexidade do mundo, a cosmovisão cristã de como nós vemos o mundo, exige que cada um de nós tenha a mente de Cristo. E como renovar essa mente? Primeiro, você colocando a mente à disposição do Senhor. Segundo, tendo como base um livro, e esse livro é a Bíblia Sagrada. Terceiro, o Espírito Santo. E quarto, a comunidade cristã. Então você tem uma mente, você tem um livro, você tem um professor que é o Espírito Santo e tem uma escola que é a igreja. Para finalizar
essa mensagem, vou repetir Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu coração, a sua mente, o seu entendimento. Que Deus nos abençoe.